Gente, a Rafaela tem um trabalho aqui no Instagram fantástico. Primeiro, Rafaela, eu já sigo o seu trabalho já tem alguns meses. E eu me lembro muito claramente, acho que você estava na viagem para a Rússia, se eu não me engano. E andando lá por uma Rússia qualquer, você fez alguns stories falando sobre procrastinação e ali trouxe alguns colegas ali do Mastermind também para dar insights sobre procrastinação, né? Como combater a procrastinação. E daquele dia em diante, assim, eu passei a seguir seu conteúdo fielmente e pronto, me ajudou também, não é? A Rafaela, todo mundo vai seguir a Rafaela depois, mas a Rafaela tem a primeira frase do Instagram dela, eu te ajudo a parar de procrastinar. E com certeza me ajudou ao longo desse tempo que eu estou seguindo seu conteúdo. Por que, Rafaela, que é o seu mote de trabalho, digamos assim, falar sobre produtividade e com foco em procrastinação? Perfeito. O que acontece? Eu sou psicóloga, né? Eu disse para vocês aqui no início, mas eu não sou psicóloga clínica. Eu tenho toda a minha base de estrutura na psicologia organizacional. E aí, o que acontece? Dentro desse todo o meu background na psicologia organizacional foi dentro de grandes indústrias, né? Eu trabalhei algum tempo numa grande indústria no Brasil e aí eu já passei por já fiz mais de 20 mil entrevistas, treinei gente. E dentro de treinamento e desenvolvimento, a gente trabalhava muito a área de desenvolvimento produtivo, né? Na cadeia produtiva da fábrica. Então, desde muito cedo, dentro da minha história na psicologia e também na minha área profissional, eu trabalhei junto com a produtividade, né? Tentando aliar aí a produtividade nesse universo fabril, nesse início. E foi assim que eu comecei a entender mais sobre, pesquisar mais sobre, ler mais sobre, né? Por isso que hoje esse é o meu foco de atuação. Eu confesso que no início eu não sabia exatamente, eu não falava exatamente procrastinação, né? A procrastinação ela veio através de uma dor das pessoas que estavam da minha audiência, né? Minha audiência tinha dor de se sentir procrastinador. Eu sou o rei da procrastinação, eu sou a rainha da procrastinação, eu só recebia isso. Então, como esse era o nome que eles estavam dando, né? Eu preferi usar isso para me conectar mais com minha audiência. Fantástico. Eu tenho a carteirinha aqui do Clube da Procrastinação, tá em algum lugar perdida, mas eu tenho a carteirinha. Falando sobre procrastinação também, não é? Eu postei um vídeo no início dessa semana falando sobre isso. E eu me lembro lá do meu pai, quando eu era garoto, estudando não sei, ensino médio talvez, e ele me falava sobre isso, só que não tinha esse nome, não é? Os nossos pais acho que falavam sobre isso, né? Não deixa para o dia seguinte, estuda agora para você não precisar estudar na véspera o dobro. E eles iam nos dando esses insights, não é? Hoje em dia a procrastinação já é mais conhecida pelo nome, não é? Mas, no fundo, como dizem aqui em Portugal, não é? Eu tenho lá alguns colegas de trabalho que eles falam isso, é empurrar com a barriga, não é isso? E não é. Vamos lá. O que é procrastinação? Perfeito. Para mim, a procrastinação é um nome que deram, né, a um sintoma, digamos assim. É como se fosse a ponta do iceberg e embaixo tem uma série de coisas que sustentam a procrastinação. Então é muito mais fácil você falar que você é procrastinador, mas não identificar o que te faz ser procrastinador. É muito mais simples, né? Muito mais simples. Então, assim, o que eu vejo? A procrastinação, ela pode ser falta de clareza de objetivo, de propósito. Ela pode ser você não saber dizer não, você ceder muito fácil à gratificação, você ser uma pessoa muito distraída, né? Se distrai muito facilmente, não tem foco. Pode ser falta de gestão de informações, ou seja, você é uma pessoa que consome muito conteúdo, mas executa pouco. Isso te faz procrastinar, né? Então, várias coisas pode sustentar o teu iceberg que tem ali a ponta, a procrastinação. E normalmente não é só uma coisa, tem várias outras coisas que influenciam associadas, não é? Mas que a procrastinação ela vai tanto disso de deixar para depois, não é? Como até mesmo do se ocupar de forma errada. Como você dizia no princípio, que pode ter o foco e justamente não ter um objetivo claro, não é? Isso. Então, pode ser que eu acabe procrastinando justamente porque eu não sei muito para onde estou indo. Exatamente. Sim, a procrastinação, ela pode basicamente
A origem dela pode estar em vários lugares. O que vai fazer você sair desse estado é basicamente quando você começa, pelo menos na minha percepção, a decidir sair. As pessoas, elas não decidem, elas se incomodam, elas sabem que estão procrastinando, mas elas não decidem propriamente pagar o preço, sustentar o preço que precisa ser pago para sair desse processo, porque é desconfortável, concorda? É verdade, é verdade. É Porque gera desconfortável. mudança, não é? É desconfortável demais. Ver toda mudança gera crise, é natural. Se você está saindo de um lugar e ir para outro desconhecido, naturalmente você vai se sentir afetado, porque você não conhece aquilo ali. É tudo muito novo, tudo que é novo é risco, gera crise. E as pessoas não estão dispostas a enfrentar o novo, mas querem o novo. É uma dualidade. Você quer o novo, mas você não quer pagar o preço pelo novo. Sim. E não quer se desfazer do antigo. Enfim, é uma série de coisas. Há o desejo de tomar atitudes fora da caixa, não é? Que vão levar a outro patamar. Só que antigamente nós falávamos desse comodismo, não é? Eu sou da área de gerenciamento de projetos e planejamento. E nós falávamos muito disso, sobre esse comodismo e de pensar fora da caixa, tomar atitudes que nos levam para outro patamar, não é? Fora da caixa, fora daquele meu momento de conforto. Eu vejo hoje, eu não sei se você tem notado ou se você também pensa assim, mas eu vejo que muita gente está dando a desculpa da procrastinação para se manter na zona de conforto. Mudou o nome, adotou uma outra nomenclatura e acabou se mantendo no mesmo lugar. Não, eu quero ir, mas eu sou um procrastinador, eu não sei exatamente, não consigo manter uma rotina de produtividade. A procrastinação é um sintoma, ela é conhecida. Nós vamos falar também alguma forma aqui de evitá-la, mas acabou se tornando também uma desculpa, não é verdade? Não sei se você encontra isso nas mentorias e tal. Encontro. Na verdade, assim, como as minhas mentorias elas são voltadas para o aumento da capacidade produtiva aliada à qualidade de vida, porque eu de fato acredito que uma coisa sem a outra não é sustentável, né? Mas eu encontro muito isso porque, assim, é muito mais fácil nós colocarmos a culpa em coisas que não têm a ver com a gente. É a famosa frase assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Sim, é verdade. Sabe? Então é muito simples, é muito fácil você chegar e você colocar a culpa na procrastinação. Ou na preguiça. Por exemplo, eu vejo muita gente que tem uma dificuldade de entender o que é procrastinação, o que é preguiça. E tá misturado ali sempre, né? Sempre tá misturado. E qual a diferença? Então, na minha concepção, a diferença é que a preguiça, ela vem de uma indisposição física. Por exemplo, você está com alguma indisposição física que não te permite dar aquele passo. Muitas vezes alguma indisposição de saúde, por exemplo. Mas a procrastinação é quando você sabe que você tem todas as condições físicas para fazer, mas não faz. Sim. Por exemplo, você está bem de saúde, você está com a sua taxa hormonal ok, você está com tudo processando bem, mas você decide não fazer. Outra coisa que é muito importante falar é que quando a gente faz decisão o tempo inteiro, você decidir não fazer nada é uma decisão. Verdade, tem consequências, né? Tem custo, e vai ter. A maior coisa que vai acontecer na sua vida é tudo que você decide fazer, você vai pagar o preço por ela. E se você decide não fazer nada, você paga o preço daquilo, né? A gente pensa que não, tô pagando o preço de estar vendo Netflix aqui. Beleza, daqui a pouco vai bater na tua porta o preço do teu insucesso. Exato. Ou você olhar para os teus... Porque a gente faz muito isso, a gente se compara o tempo inteiro, né? Ou você olhar para aquela pessoa que começou junto com você num projeto e que já está muito à frente e você está muito atrás. E você não consegue identificar o porquê. Mas foi o preço que você pagou. Muito bom, Rafa. Aqui no meu canal, aqui no Instagram, nós temos até um assunto parecido, eu acho fantástico nós temos essa conversa, porque soma forças, né? Total. Eu tenho falado aqui muito de atingir metas, não é? E eu entrei nesse mote, nesse assunto, porque é um momento que eu vivia, não é? Um momento que eu vivia de realização de metas e entendi que isso tinha uma determinada metodologia, não é? E procrastinação, aliás, vencer a procrastinação, não é? Está diretamente relacionada com atingir as metas.
né? Nós estamos aqui na 8ª semana onde eu estou fazendo as lives, né? Mas mesmo que eu esteja à beira de realizar a minha meta, tudo pronto, as coisas estão acontecendo, eu já dei vários passos, realmente eu estou com a mão no troféu, a mão na taça. Sim. Ainda assim, lá no finalmente, a procrastinação pode atrapalhar tudo, não é? Pode. Jogar tudo abaixo, jogar tudo que eu conquistei até aqui abaixo. E, como você dizia de decisão, é incrível como às vezes esse medo até da conquista, o medo do novo que a conquista vai realizar nos faz procrastinar. Total. Eu penso assim, a procrastinação todo mundo tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa procrastinadora, você é, todo mundo é. Por quê? Porque vez ou outra nós cedemos algumas tentações, vez ou outra a gente precisa dar um break e não sabe a hora de sair do break, sabe? O nosso corpo ele se acostuma muito fácil ao estar na zona de conforto. E para você sair exige um esforço grande, né? É como Sim. você empurrar. Eu gosto de dar o exemplo de empurrar uma pedra. Então, sempre que você está empurrando, começa a empurrar a pedra, você bota uma força maior. Depois, você não precisa mais colocar mais aquela força de deslocamento, porque ela já está rodando. Então, a ideia é que a gente sempre se mantenha em movimento, mas nem sempre a gente consegue. É verdade. Então, assim, a minha diferença é que eu consigo observar mais facilmente, através até de um autoconhecimento, quando eu estou começando a parar a minha pedra. E a procrastinação ela pode acontecer de forma sutil. Uhum. E ela começa de forma sutil. Por isso que tem o tal da procrastinação criativa, que é legal a pessoa usar. Por exemplo, ela sabe que ela procrastina em alguma coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Sim. Um exemplo pessoal. Eu tenho uma coisinha com limpeza, tá? Então, assim... Isso é ótimo. Ainda mais agora, nesse momento que nós estamos vivendo em Portugal. Ah, sim, E pra mim, quando eu olho pra minha mesa, ela tem que estar sempre limpa. Só que tem horas que eu percebo que eu tô usando a limpeza do meu ambiente como forma de fugir do que eu tenho que fazer, entendeu? Sim. Então, o que eu faço? Eu já coloco dentro do meu planejamento diário um momento para fazer aquilo. Porque eu sei que eu vou fazer. E se eu sei que é importante eu começar o meu trabalho em um ambiente organizado, limpo pelo menos, eu faço logo isso. E aí deixa de ser procrastinação e vira uma atividade programada. Exatamente. Rafa, acho que falamos aqui, aliás, eu já estou muito íntimo te chamando de Rafa. Pode chamar, imagina, pode chamar. Acho que nós identificamos aqui realmente alguns exemplos, né? O que eu acho fantástico de estar aqui conversando é justamente isso, que nós fazemos mais exemplo do que teoria, né? Muitos exemplos de como identificar a procrastinação, né? E pronto, identificado. Até eu ia dizer algo, nós estamos falando ali da pergunta que teve, até quando o desconforto também é uma evidência de procrastinação, né? Sentir desconfortável por não estar conquistando, por não estar andando, acho que isso demonstra também a procrastinação. Pronto, identifiquei. Senti esse desconforto, sei que às vezes ao deitar a cabeça ali no travesseiro, ao invés de ter a satisfação de um dia produtivo, estou frustrado porque o dia não andou, não deu resultado. Como eu começo como eu começo mesmo, como você disse, como eu começo a empurrar a pedra? Qual seria esse primeiro esforço que eu tenho que fazer para começar a vencer a procrastinação? Eu gosto de entender que, assim, o nosso cérebro ele é muito preparado para não gastar energia, né? Eu já falei isso algumas vezes até para a minha audiência, mas é sempre bom reforçar, até porque eu também estou falando para a sua agora. Sim. Se ele entender que algo é muito complexo, é pesado, ele vai falar assim, não vamos fazer agora. Você vai deixar para depois. Então, para fazer aquela força inicial, começa num pequeno passo, sabe? É step by step, tipo passo a passo, pouco a pouco. Pega a tua meta e fragmenta ela. E aí, falando de meta, é meta mesmo. Então, se você tem a meta de ler um livro por mês, o seu objetivo é ler um livro.
melhor, criar o hábito da leitura. Sim. Aí você pega a tua meta, que precisa ser quantificável, e aí a gente tem uma pessoa aqui também que fala muito bem de metas, pode me corrigir aí se eu estiver errada, mas eu acredito que meta ela precisa ser quantificada, específica, né? Metas smart, né? Tem que ser smart, exatamente. E aí você, tá, eu quero ler um livro por mês, e isso vai me fazer criar o hábito da leitura, que é o meu objetivo. Tá, começa 5 páginas por dia. Começa devagar. Divide algo que você consiga conquistar hoje, não é? Sim, sim. E se 5 páginas for muito, vai para uma. E se for muito, vai para um parágrafo. Vai aumentando gradativamente. As pessoas pensam que precisa dar um passo muito grande e não precisa. O passo ele precisa ser pequeno para que você entre em movimento. Vencer a inércia não é isso tudo de absurdo, de difícil. Só se você quiser, por exemplo, poxa, você não corre 10 quilômetros e você quer correr 10 quilômetros hoje. Sim. Não corre 10 quilômetros hoje. Corre 1 quilômetro e caminha 500. E na semana seguinte você vai 1.500. Você vai aumentando. Tem um escritor famoso que eu sinceramente não vou me lembrar o nome dele, é Dan alguma coisa. E ele fala, ele até brinca que ele procrastina pensando como evitar a procrastinação, né? E ele escreve que o maior erro dele ao escrever um livro é tentar escrever o primeiro capítulo. Não, ele tem que tentar escrever a primeira página, escrever a primeira linha, sentar em frente ao papel em branco. Esse é o maior desafio. Qual é o maior desafio? Sentar em frente ao papel em branco. A partir daí, o meu maior desafio é escrever a primeira linha. A partir daí, não é? É exatamente isso, assim, dividir no que eu consigo fazer agora, hoje, que eu consigo dar o start, não é? Empurrar essa pedra, como você disse, fazer a parte mais difícil. Depois, talvez, o próprio fluxo da motivação que o resultado gera, você vence a procrastinação e nem percebe, digamos assim. Então, como ela veio, ela vai. E tudo é uma criação, né? Uma criação de hábito. A gente aprende alguma coisa e a gente tem total condições de desaprender. Então, as pessoas, elas pensam também que, eu sou assim. Acho que um dos maiores erros é a pessoa se rotular procrastinador, se rotular alguma coisa, porque ela pega tudo aquela bagagem que aquilo traz e bota embaixo do braço e compra tudo aquilo. E vira desculpa, né, também. Não, então, mas você não é. Você está sendo. E se você entende que é um estado, você pode sair. É isso aí, olha o que o João falou, estou assim, isso mesmo. Eu estou assim, eu estou procrastinador, eu estou com falta de foco, mas eu não sou uma pessoa desfocada. Em algum momento da sua vida você teve foco. Né? Em algum momento da sua vida você foi produtivo. Quando você investe no seu autoconhecimento, você entende quando você começa a entrar na zona da procrastinação. Porque é o que eu digo, o corpo ele é acostumado a querer estar nessa zona. Porque é confortável. Ele não vai gastar energia. É confortável. Mas em algum momento, quando você começa a andar, você já nem lembra que você está dando passos, entendeu? Um exemplo que eu gosto de dar por exemplo, eu estou voltando agora o hábito da academia. Mas ano passado, tinha um momento que eu ia todos os dias sem nem perceber. Eu ia sem nem perceber. Tipo, eu amava aquilo, assim, tipo, ok. Quando eu vi, eu já tava acabando meu exercício. Super feliz da vida. Hoje é um esforço para mim retornar esse hábito. Eu tô no day zero da minha academia já há uns 4 dias, confesso. Tô ansioso para que amanhã seja o day 1, sabe? O day 1. É complicado, assim. Mover a pedra, como você disse, é mover a pedra. A gente pensa que, por exemplo, você fala de produtividade, eu falo de produtividade, a gente não vai ter dificuldade? Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. E é muito natural que quando a gente foca uma coisa, a gente desfoca outra. É como você, sei lá, eu tô olhando para essa tela do celular, o que tá atrás de mim tá desfocado. Mas se eu olho para trás, eu já não estou olhando para frente. E é o mesmo ângulo que a gente está vendo. Perfeito. Né? Se hoje você precisasse iniciar mais uma vez, aliás, porque eu sei que você também não mudou cá para Portugal há muito tempo, né? Mas mais uma vez precisasse iniciar tudo de novo.
Uhum. E isso, eu acho que tem muita gente passando por isso, até nosso público é maior no Brasil, não é? E devido a tudo que o país viveu nos últimos anos, muita gente tem a necessidade de se reinventar. Uhum. E quando é necessário se reinventar, dizem que quando a água bate na bunda, o sapo aprende a nadar, não é isso? É. Normalmente nós agimos mais, porém, mediante já uma tristeza, talvez por estar sendo necessário sair da posição onde era confortável, onde era feliz, talvez pela frustração de já ter tentado algo que não deu certo. Isso vai se associando, não é o que nós dizíamos no início, vai se associando e favorecendo a procrastinação. Se fosse necessário iniciar mais uma vez, Rafa, tudo, por onde você iria para começar a ser produtiva, colocar sangue no olho e ir para frente? Perfeito. Uma coisa que eu acho essencial é entender o porquê para mim é importante fazer o que eu vou fazer. Então, se é uma mudança, por que para mim é importante ter essa mudança, né? Fazer essa mudança? O que ela representa para mim? Eu preciso achar o propósito por trás daquilo, porque senão vai ser vago. Eu vou ceder às tentações, as coisas não vão ser. Quando você tem um objetivo muito forte, um propósito que sustenta esse objetivo, dificilmente você sucumbe. Sim, cede a pressão, né? Cede as barreiras. Por exemplo, se você tem um propósito, um exemplo, tá? Se você tem um propósito não um propósito, você tem um objetivo de conseguir aumentar a sua renda, tá? Mas o propósito que sustenta esse objetivo e só para um parêntese, só para você achar o seu propósito dentro de um objetivo, você se pergunta: por qual motivo para mim é importante aumentar a minha renda? E aí você se pergunta isso algumas vezes até você chegar no fundo, Então, tá, por qual motivo é importante eu aumentar a minha renda? E aí você acha o propósito porque eu preciso ter uma renda legal, em que eu possa ter uma tranquilidade de ajudar os meus pais financeiramente, na saúde do meu pai que é frágil, um exemplo. Se você ancora o teu propósito nisso, você sinceramente vai ceder a alguma barreira externa, alguma coisa, se você tem muito claro que para você é importante ter uma renda porque a saúde do teu pai pode depender disso. Não cede, não é? É o golden goal, não é? Tem que ser forte, realmente. Tem que ser forte, você tem que olhar para frente, aí você pensa assim, porque é aquele negócio, se você não tem isso claro, se não está definido, ancorar o propósito. Não vai. É aquela coisa, você tá solto. Por exemplo, você pode até ter esse propósito, mas se você não der clareza a ele não estiver na tua cabeça, para você olhar para ele todos os dias, você vai passear, você vai patinar. Então, assim, se pergunte, tenha clareza de propósito. Eu acho que essa é a principal coisa. Eu teria clareza sobre por que é importante para mim essa mudança e eu ancoraria todas as minhas decisões nisso. Muito bom, muito bom. Eu acho que tem muita gente que está vendo aqui que talvez procrastine porque não tem o propósito claro, mas outras pessoas talvez tenham o propósito claro, mas estão procrastinando. Então, olhem para o propósito, sabe? Faça com que ele seja visível, lembre-se dele para que as coisas aconteçam e vá para frente. Rafa, não tenho palavras para agradecer. De forma simples, acho que de forma muito humilde, a gente passou de um conteúdo que pode mover a pedra de algumas dezenas de pessoas que passaram por aqui hoje. E é esse primeiro passo. Nós não precisamos hoje correr a maratona inteira. Vamos dar o primeiro passo, né? Empurramos a pedra aqui. É isso, exatamente. Por favor, te dou a liberdade de ter essas últimas palavras, Rafa. Bom, é um prazer falar um pouco mais sobre isso, porque assim, eu acredito muito, eu tenho uma missão que é conseguir impactar aí pelo menos 1 milhão de pessoas. Eu tenho essa meta, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente consegue fazer isso, eu consigo impactar e transformar vidas. Que essa é o meu, sabe, esse meu must-have, assim, profissional. Eu acho que
essas lives, a maneira que a gente tem de passar conteúdo é a forma que isso acontece. Então, eu me sinto muito grata pelo convite, por ter conseguido falar com a tua audiência mais um pouco, também falar para a minha audiência sobre isso, que é importante a gente debater. É muito importante mover assim, um pouquinho a tua pedra, entrar em movimento. Porque, assim, por mais difícil que pareça ser, você está olhando o grande, olha o pequeno. É mais fácil do que parece, é mais fácil. Eu sei que às vezes tem muito barulho. Às vezes a gente está num ambiente que está muito barulhento, ou a gente está num ambiente que tem muita poeira e impede a gente de enxergar. Então eu convido vocês a dar um zoom out na vida, assim, sair e ficar de espectador da tua vida, tá? Olha ela de cima, você vai ter mais clareza sobre o que você vai poder fazer, quais são os caminhos que você vai ter que fazer. Desafoga um pouco a tua cabeça das questões, das adversidades, dos problemas, para olhar para a solução. É ali onde você vai conseguir sair desse estado, né? Muitas vezes a gente se afoga dentro dos problemas e não consegue ver solução. E não vai conseguir. E não vai conseguir. Às vezes você procrastina por isso. Porque você dá muito foco no problema e esquece de ver quais são as possibilidades que estão ali para você resolver, né? Não, Possibilidades de solução. Exatamente. Então, eu convido vocês a dar esse zoom out, a ver a vida de cima, a começar a olhar as soluções, porque sempre vai ter alguma solução. Algumas soluções, não é só uma. Tem várias. Tá? Se hoje você não está enxergando, só dá um passinho para trás, que daí eu acho que consegue ajudar. Eu acho que é isso. Eu quero agradecer muito. Assim, é muito legal quando existe uma confirmação, igual você disse agora. 2 lives atrás, se não me engano, acho que foi há 2 semanas atrás que veio aqui o Nilson Andrade, ele é especialista em mindfulness. E nós falamos sobre isso justamente para que aconteça essa construção, não é? É importante respirar no meio de tanta turbulência, silenciar um pouco para conseguir entrar numa visão mais limpa, que permite ver tanto o problema, que ele, claro, ele está gritando, ele está iluminado, ele está ali em destaque, mas também ver tudo aqui ao redor, as possibilidades, as saídas. Exato. Muito obrigado, Rafaela. Assim, fantástico ter alguém que eu admiro aqui comigo na live de hoje. Muito obrigado mesmo pela disposição do seu tempo. Imagina, foi um prazer de verdade. E olha, vamos nos mover adiante, vamos realizar, atingir os nossos objetivos, fazer acontecer.